Alô, muito boa tarde, senhoras e senhores, como vocês estão? Puta que o pariu, mano. Assim, antes do jogo eu mandei lá a mensagem lá na comunidade do Instagram e postei no Twitter que tinha batido o tal do nervosismo, né? Falei no Copa Low Profile de mais cedo também, hoje a gente fez o programa 11 horas da manhã, que eu tava nervoso, que eu tava tenso, confiante, mas tenso. Cara, assim, eu acho que não tinha como ser um cenário mais dramático do que foi. E o pior é que todos os contornos do jogo davam a entender que o Brasil não conseguiria passar, tá ligado? Davam a entender que o Brasil não conseguiria passar. Não é querendo diminuir nem farpar ninguém não, tá? É mais por uma questão de cacuete, de costume, enfim, adaptação de quem assiste futebol com frequência a esse tipo de jogo. Era o tipo de jogo que parecia que não ia dar. Tá ligado? Que não ia dar. Quando rola uma jogada que nem aquela, que um jogador tira em cima da linha, outro jogador tira em cima da linha, bate no goleiro, bate no jogador, bate no cotovelo e sai. Depois tem aquele lance que nem o do Vinícius Júnior, que o Ryan pisa na diagonal, o Vinícius Júnior dá a caneta, entorta mais dois, tira de biquinho, o goleiro resvala, a bola bate na trave e sai. Esse é o tipo de lance, esses são lances que normalmente acontecem pra você se martirizar depois que dá errado no jogo e você fala, caralho, mano, aquele lance lá não sai da mente, tá ligado? E o lance durante o jogo não estava saindo da minha mente. Eu até tuitei lá, cara, o lance do Vinícius Júnior e o lance da bola tirada em cima da linha estão martelando a minha mente, porque eu só conseguia imaginar um filme de tipo, caralho, o Brasil foi eliminado, mas não era pra ser, mano. Não era pra ser, tá ligado? O Vinícius Júnior não merecia de jeito nenhum ser eliminado nos 16 avos. O Bruno Guimarães não merecia de jeito nenhum ser eliminado nos 16 avos. Tá ligado o que eu tô falando? É foda, porque mais uma vez a gente entraria num cenário de Copa de 2026 hipotética do Brasil. Não, mas era que isso, mas foi eliminado pro Japão. Não, mas era que isso, mas era óbvio que o Brasil fazia por merecer a classificação. Porra, a gente sofre um gol, a gente começa melhor no jogo, e podem falar de que eu sou clubista e foda-se. O gol que o Brasil sofre começa numa roubada de bola do Ryan, que ele volta até o campo de defesa, rouba a bola do jogador do Japão, deixa a bola no pé do Danilo para construir o contra-ataque. O Danilo faz um passe extremamente displicente, cortando o meio de campo, errado, dá no pé do jogador do Japão, como se fosse um passe de um jogador do Japão para outro jogador do Japão. Eles ligam o contra-ataque. O Casemiro, que já tinha um amarelo que não era para ter tomado, que ele errou no primeiro amarelo que ele tomou lá, não podia fazer falta e tenta voltar numa marcha lenta, o jogador do Japão engole ele e finaliza numa finalização de treino, sozinho na entrada da área, só escolhendo o canto que ele ia tirar do goleiro, e é isso. Então, era o pior dos cenários possíveis, por quê? O time do Japão já estava fechado. O Brasil tinha bola e o Japão estava fechado. Diferente da análise que eu fiz, que eu imaginei que ia ser uma posse de bola equilibrada, que o Japão ia tentar jogar e tal, e pela escalação parecia. Só que a seleção brasileira não deixou isso acontecer. A seleção brasileira não deixou isso acontecer. O Brasil mandava no jogo até que o próprio Brasil se puniu entregando um gol pro Japão, que, claro, tem o mérito de ter aproveitado muito bem a jogada. Desde então, sai o gol do Japão e o Brasil piora no jogo. A defesa se desorganiza, o ataque fica numa afobação sobrenatural. O Brasil, com 25 minutos até os 49 do primeiro tempo, é só cruzamento, que a gente chama de cruzamento em estatística, mas que na prática era um recurso pro goleiro. Fechar o olho e jogar na área. Eu tava falando com meu avô, falei, vô, eu prefiro 1 bilhão de vezes que o Brasil construa 3 ataques com capricho e calma, porque o Brasil tem qualidade técnica para furar o bloqueio do Japão, do que ele fique alçando bola na área de olho fechado como tava fazendo no primeiro tempo. E o que me pega é que quando acaba o primeiro tempo, porra, eu tenho produzido conteúdo acerca de tudo que acontece na Copa do Mundo e quando é jogo da seleção brasileira, mais do que qualquer outro. Eu faço um vídeo dizendo e perguntando o que faltava pro Casemiro e pro Danilo serem substituídos. E me desculpa, o primeiro tempo dos dois foi horroroso. As pessoas vão me xingar, vão falar que sei lá o quê, porque o Casemiro fez o gol e sei lá o quê, o caralho. O primeiro tempo do Casemiro é uma insanidade. Ele toma um amarelo que não era pra tomar. O jogador do Japão passa por ele como se ele fosse uma idosa. Ele desarma jogadores do próprio time. Ele erra passes de 1 metro, de 2 metros, gerando contra-ataques e ataques pro Japão o tempo inteiro. O primeiro tempo dele é tenebroso. Assim como o primeiro tempo do Danilo, que não satisfeito em entregar o gol, errava tudo que tentava. Então vocês podem ficar nessa de tipo assim,
Ah, e fala agora do Casemiro. E tá tudo bem, porque eu já falei, eu não faço questão de ter razão. Quero ser feliz. O Brasil se classificou, eu estou feliz. Mas a grande realidade é que o primeiro tempo do Danilo e o primeiro tempo do Casemiro são horrorosos. E aí, quando eu posto vídeo falando isso, eu recebo uma enxurrada de comentários falando: fala do Ryan, que o Ryan não tá jogando nada, o Ryan pior em campo, o Ryan... Cara, o Ryan realmente estava apagado no primeiro tempo, mas muito mais por uma questão tática dele ficar afundado, centralizado para o Danilo poder aprofundar na lateral, que muda no segundo tempo e a atuação dele muda da água para o vinho. Mas a gente tinha dois jogadores, que eram o Danilo e o Casemiro, com uma nota 150, menos 150 no caso, 150 negativos, e o Ryan com uma nota 5. E a rapaziada realmente queria que a gente, assim, pegar tudo que a gente estava vendo no jogo, que os nossos olhos estavam assistindo, enfiar no cu para criar a porra de uma narrativa que tirasse o foco de Casemiro e tirasse o foco do Danilo. Por sinal, quando volta para o segundo tempo começa com 12 minutos de jogo. 12 minutos de jogo, o Brasil poderia estar vencendo por 3-1. E eu não tô contando com lances do primeiro tempo. Eu tô contando só segundo tempo. Termina o primeiro tempo, 1-0 pro Japão. Volta pro segundo tempo. Com 12 minutos do segundo tempo, era para estar 3-1 pro Brasil. Assiste o jogo, tem um jogo completo aí, vocês vão ver o que eu tô falando. Pega, são 12 minutos que eu tô convidando você a assistir. A pressão que o Brasil faz empurra o time do Japão para a defesa de uma forma que os caras não conseguiam respirar. E aí vão falar: ah, mas era para estar 3-1 porque o Brasil não fez o gol. Não. Existe o não fez o gol de você pegar e chutar para fora, que é demérito. Existe o não fez o gol de você pegar e permitir uma defesa do goleiro num chute fraco, que é demérito. Não foi o que aconteceu. Aquele lance que a bola bate na cabeça do jogador em cima da linha, volta na cara do goleiro, volta no cotovelo do jogador do Japão, é um lance de azar, rapaziada. Existe competência e a competência sempre vai predominar no futebol. Só que predominar não é dominar completamente. O Brasil levou azar naquele lance. Assim como levou azar no lance do Vinícius Júnior. Que o Ryan pega a bola lá na direita, inverte na diagonal pro Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior faz um domínio primoroso, já dando a caneta. Cara, ele já domina dando a caneta. O jogador japonês não chega perto de sentir o cheiro do Vinícius Júnior. E ele arranca do meio de campo até a área. Tem mais dois fechando ele passa pelos dois como se fossem crianças. Tira, a bola estava colada no pé dele, ele tira no recurso batendo na diagonal. O goleiro deles raspa na bola, a bola bate na trave. É azar, não é incompetência isso. Isso não é incompetência. O fato da gente estar puto pelo Brasil estar perdendo não pode mascarar a nossa análise na hora da gente falar de quem tá bem e quem tá mal. O Brasil merecia já ter virado o jogo naquele momento. E aí, cara, eu preciso falar aqui quantas vezes forem necessárias de Bruno Guimarães. Eu falei antes da Copa começar, e quem acompanha a live vai lembrar. Eu falo toda hora no Copa Low Profile. A gente teve esse debate aqui, e eu vou repetir quantas vezes forem necessárias, porque se tem uma parada que eu não gosto é injustiça. Ah, Renato, que injustiça? Não tem ninguém falando mal do Bruno Guimarães. Beleza. Mas no momento que ele tem uma moral menor do que ele devia, já é injustiça mesmo que não tenha ninguém falando mal. A gente idolatra muito jogador, a gente fala bem de muito jogador, a gente fica babando muito jogador, e o Bruno Guimarães não é tratado como deveria ser tratado. E eu vou além. O Bruno Guimarães, se ele jogasse em qualquer outro time de maior expressão, que vai acontecer assim que a Copa acabar, ele seria tratado de outra forma. Se ele tivesse no Arsenal, que provavelmente ele vai agora, se ele tivesse no United, se ele tivesse no Liverpool, se ele tivesse no Real Madrid, se ele tivesse no Barcelona, se ele tivesse no PSG, em qualquer um desses times que ele tem bola para jogar, ninguém trataria ele como se ele fosse um jogador comum. E aí que é o que eu falo, o pessoal é muita gente, né? Mas uma parcela gigantesca não analisa futebol pelo que o cara joga, mas sim pelo emblema que ele veste em clube. Você não tá avaliando o que o cara joga na Copa do Mundo, o que o cara faz com a camisa da seleção. Você tá avaliando a camisa que ele veste no clube quando a Copa do Mundo acaba. O Bruno Guimarães, a gente teve esse debate no Copa Low Profile sobre qual era o jogador mais importante da seleção. É evidente que a gente vai, ter a opinião conjunta de Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é a estrela da seleção, é um dos melhores, se não o melhor jogador do Mundial até agora. E aí vão falar Messi, Mbappé e vários outros. Eu falei no Copa Low Profile, eu repito. Pra mim, o Vinícius Júnior é o artilheiro moral da Copa do Mundo. Ah, e não existe isso de moral. Então, beleza. Você pega, abre tua live e fala que não existe isso de moral. Pra mim, existe uma artilharia moral e essa artilharia é de Vinícius Júnior. Ponto. O Vinícius Júnior teve um gol mal anulado que faria ele ter
3 gols a mais que o Messi. Porque o Messi era para ter sido expulso quando tinha 1 gol no primeiro jogo, não faria os outros 2 gols que ele fez, e depois não faria os 2 gols que ele fez na segunda rodada porque estaria suspenso. O Vinícius Júnior teria 3 gols a mais. O Vinícius Júnior seria o artilheiro da Copa do Mundo. E a gente sempre cobrou que o Vinícius Júnior da seleção fosse o Vinícius Júnior do Real Madrid. E agora, se o Vinícius Júnior voltar jogando um futebol nota 9 no Real Madrid, a torcida do Real Madrid vai cobrar que ele seja o Vinícius Júnior da seleção brasileira. Porque o Vinícius Júnior da seleção brasileira joga um futebol nota 10. O Vinícius Júnior da seleção brasileira é um desafogo para a seleção que nenhuma outra seleção está tendo a nível do que o Brasil está tendo com o Vinícius Júnior. O Brasil tá mal, o Brasil tá mais ou menos, o Brasil tá bem, o Vinícius Júnior tá bem o tempo todo. Driblando 1, driblando 2, driblando 3, 4, 5, 6, 7. Pode falar que talvez ele deveria soltar a bola uma vez ou outra a mais. Tudo bem. Mas esse é o excesso de confiança que eu valorizo, porque às vezes tem jogador que tá se cagando em campo, e ele tá lá. Errei, vou de novo. Errei, vou de novo. Errei, vou de novo. Que é o que a gente sempre esperou dele. Então eu valorizo pra caralho o Vinícius Júnior por conta disso. Mas voltando ao que eu tava falando, tirando o Vinícius Júnior, que é o jogador mais importante da seleção, e esse é o consenso geral, quando essa pergunta foi feita há mó tempão lá no Copa Low Profile, de qual jogador não poderia sair da seleção brasileira, eu respondi o Bruno Guimarães. O Chorume até respondeu o Matheus Cunha, que é outro jogador importantíssimo. O Camargo eu não lembro, acho que respondeu Cunha também. Não sei se ele falou Guimarães ou se ele falou algum outro jogador. O Bruno Guimarães, ele é a engrenagem mais importante da seleção brasileira tirando o Vinícius Júnior. E é muito simples a explicação que eu tenho para essa opinião. O Gabriel Magalhães é uma pica. Máximo respeito pelo Magalhães. Mas se ele não tiver no melhor dia dele, tem como a seleção tá jogando bem, tá ligado? Tem como. Tem como. Dá pra ele estar num dia ruim, porra, não tá ganhando nos combates, os jogadores estão conseguindo acertar os dribles em cima dele, mas a seleção tá jogando bem. Pode acontecer. Pode acontecer. O Matheus Cunha pode ter um dia que ele não esteja no prime dele ali, mas a seleção esteja criando pra caramba, com o Ryan de um lado, o Vinícius do outro, o Paquetá tá batendo bem de fora da área, as coisas estão acontecendo. O Bruno Guimarães, se ele não estiver bem, a seleção não está bem. Ele é literalmente o termômetro da seleção brasileira. O jogo inteiro passa por ele. Desde a criação, saindo de bola na zaga, desde o ataque, quando o pontinha tá fechado com a marcação dobrada e ele vai escorar para alguém que está na entrada da área. Desde o jogo no meio campo em si, propriamente dito, rotacionando o passe ali para tentar achar um espaço, o Bruno Guimarães, ele é a engrenagem mais importante dessa seleção brasileira. E é foda. E eu faço questão de defender e de comprar o barulho dele, porque eu sei que na primeira atuação dele, mais ou menos, vão chegar e vão falar: ah, que o Bruno Guimarães é isso e aquilo. Só tava bem, mas a gente sabia que ele não era isso tudo. E que sei lá o que, sei que lá. Então eu faço questão de comprar o barulho dele, de repetir quantas vezes forem necessárias, porque eu sei que essa sacanagem pode acontecer, tá ligado? Eu sei que essa sacanagem pode acontecer, entendeu? O que tá achando do Ryan até agora? Mano, eu vou ser sempre suspeito pra falar, porque a linhagem que quiser falar mal do Ryan vai ter o argumento mais fácil do mundo de que eu tô falando porque eu sou Vasco. E tá tudo bem. Só que o Ryan, ele é um treinador que ele não sai do time de jeito nenhum, porque o Ancelotti não é um imbecil, e ele consegue olhar pro jogo e perceber a importância que o Ryan tem, não só como um desafogo da seleção brasileira, que toda hora busca ele lá na ponta, seja pra ele ir pro mano a mano, ou ele cortar pra dentro e cruzar, como ele percebe que o Ryan desarma no campo de ataque, desarma no meio campo, desarma na defesa, desarma em lances que poderiam ser chances claras de gols do time adversário e desarma em lances como esse agora, no final do jogo, que gerou o gol do Brasil e o Brasil se classificou. Caralho, a gente vai ficar se fazendo de maluco mesmo? Porque se vocês quiserem, eu lavo minhas mãos. Agora, eu volto a dizer, o Brasil sofre um gol, que se você pega pra analisar o gol que o Brasil sofreu, era pra ser um ataque do Brasil, porque o Japão tinha posse de bola, o Ryan vai lá e desarma. Dá a bola no pé do Danilo, o Danilo erra, o Brasil sofre o gol. Ou seja, um ataque que ele cria, outro jogador transformou em um gol que o Brasil sofreu. E no gol que classifica o Brasil, era um lance que o Japão tinha pego a bola. E o Ryan tava lá de novo para desarmar. E aí nos comentários lá do meu post, vocês vão ficar: ai, que o Ryan isso, o Ryan aquilo, tá passando pano porque ele jogou no Vasco e sei lá o que, porque é seu amigo. Beleza, tá tudo bem. Eu respeito a opinião de todo mundo. Mas eu tenho certeza absoluta que quando o Ancelotti estiver lá com a seleção e ele for fazer a porra da preleção e ele for rever o jogo inteiro, que a seleção vai rever o jogo inteiro, ele vai chegar e vai falar assim: Ryan, você fez exatamente o que eu pedi. Olha a importância do que você fez aqui pra gente se classificar. E ele vai fazer de novo, sabe por quê? Porque ele não tá preocupado em agradar fulaninho da Silva de sei lá da onde. Ele tá preocupado em fazer o que a porra do treinador tá mandando, pra no final o treinador chegar pra ele e falar:
obrigado. Eu te pedi, você fez e a gente se classificou. E o gol dele vai sair. O gol dele vai sair. Porra, caralho. Assim, me impressiona a falta de paciência que uma parcela do público tem com um moleque de 19 anos que ganhou a vaga no último amistoso, que pra muitos não era nem pra ser convocado. Quando eu falei que era pra ele ser convocado, eu fui linchado. É só você procurar aí no Twitch. Bota lá, meu user, Ryan, no buscar, você vai ver. Eu falei, uma seleção séria, uma seleção que se preze, tem que convocar Ryan e Endrick. E os comentários eram tudo assim. Botou o Ryan aí como se ninguém fosse ver. Tentou incluir seu amigo pra isso e aquilo. Botou o jogador do Vasco de sacanagem e acha que a gente vai passar pano porque tem o Endrick. O Ryan, com 19 anos de idade, se tornou o querido, o queridinho do Ancelotti, que deve ser um leigo da bola, né? Deve ser um imbecil. Quem entende sou eu, é você. Assim, é um negócio que me impressiona, mano. O jogador que talvez mais merecia ter paciência por parte da torcida, por ter 19 anos e ter assumido uma vaga onde o Rafinha, que é um jogador que concorre a Ballon d'Or, que joga no Barcelona, mais que acostumado com pressão, estava se cagando pra fazer. O Ryan, ele tá fazendo uma Copa do Mundo anos-luz da que o Rafinha estava fazendo. E o Rafinha tem uma responsabilidade que é anos-luz do que a responsabilidade que o Ryan deveria ter. Ou eu tô falando alguma mentira aqui? Se eu estiver falando alguma mentira aqui, vocês podem... A gente tá aqui literalmente pra conversar isso. O Rafinha é um jogador experiente, que joga na Europa há muitos anos, que disputa a bola de ouro e joga no Barcelona. O Ryan é um jogador de 19 anos, que acabou de sair do futebol brasileiro e chegou na Inglaterra tem poucos meses. O Rafinha joga na seleção há anos. O Ryan joga na seleção há 3 jogos. Ele assume a titularidade e performa muito melhor do que o Rafinha, que tem muito mais responsabilidade que o Ryan. E ainda assim, uma parcela gigantesca que é cobrado um moleque num jogo que o Danilo, que tem 1000 vezes mais experiência que ele, entrega um gol. Que o Casemiro é ultrapassado como se fosse uma balsa. Aqui em Niterói a gente tem a balsa, né? Tem cidades que não tem cidades que tem. Porra, talvez seja um meio de transporte mais lento da história da humanidade quando se trata de manobrar. O Casemiro, quando ele quer virar para um lado, ele parece uma balsa. Fez o gol importante. Gol importante pra caralho, mano. Botou o Brasil no jogo. Muito importante. O Casemiro tem a história dele na seleção brasileira. Só que os mesmos que estão me criticando por cobrar do Casemiro, amanhã ou depois, ele vai começar outro jogo como estava fazendo o jogo de hoje e vão falar assim, caralho, porra, o que o Casemiro falta fazer pra ele sair de titular? Ou eu tô mentindo? Tava dando bote de jogador do Brasil no primeiro tempo, cara. Mais de uma vez. Ele deu bote no Matheus Cunha. Ele deu bote no Paquetá. Então assim, cara, destaques positivos. Mais uma atuação honesta pra mim, Douglas Santos. Nada sobrenatural, mas atuação honesta. Bruno Guimarães, volta a dizer, a engrenagem mais importante da seleção brasileira, tirando o protagonista que é o Vinícius Júnior. Atuação impecável, impecável. Esse sim, porra, eu sonho com o dia que o Bruno Guimarães vai meter a perna de Karim Benzema e chegar na porra de uma entrevista e falar assim, quer saber, mano? Eu não tô nem aí porque vocês falam, não. Eu jogo futebol pra quem entende de futebol. No dia que ele falar isso, eu acho que eu tatuo ele. Eu acho que eu tatuo ele na minha perna. Assim. Bruno Guimarães, aqui na minha coxa. Foda-se. Foda-se. Porra. Vai tomar no cu. Mano. E eu repito quantas vezes forem necessárias. Se antes a gente cobrava que na seleção brasileira tivéssemos o Vinícius Júnior do Real Madrid, chegou o momento do Real Madrid sonhar em ter o Vinícius Júnior da seleção. A verdade é essa, mano. A verdade é essa. A verdade é essa. O Vinícius Júnior, ele tá... Assim, o nível das partidas dele é em sequência. Beira o sobrenatural. Beira o sobrenatural. Olha essa porra aqui, mano. A nota dele hoje foi 7.6. Que eu já acho baixa pro que ele jogou. Merecia pelo menos uns 8.3, 8.4. A nota dele contra a Escócia foi 9.3. A nota dele contra o Haiti foi 8. A nota dele contra o Marrocos, que o Brasil todo jogou mal, foi 8. Então, se a gente botar a média do Vinícius Júnior nos 4 jogos de Copa do Mundo, a média dele vai ser acima de 8.5. Fazer o quê? Jogador desse? Tem que jogar pra ele mesmo, mano. Tem que jogar pra ele mesmo. E aí eu vou trazer um ponto aqui que é triste, tá? Tá todo mundo feliz, mas eu vou trazer um ponto que é triste. Vocês vão me desculpar. Hoje no Copa Low Profile, eu falei que seria um jogo interessante pra gente ver a avaliação da comissão técnica acerca do Neymar. Que se o Brasil tivesse ganhando bem e o Neymar entrasse no finalzinho, seria um recado dos caras de tipo, ó, Neymar, tamo com você, tamo abraçando o clamor do povo, mas calma. Se o Brasil tivesse
com o jogo apertado, ele entrasse no intervalo, seria uma demonstração de, mano, tamo contando com você pra caralho, pra resolver jogo, mano. A gente só quer que você fique 100% logo, mas é pra resolver jogo. O Ancelotti falou que o Neymar iria entrar na prorrogação. Ou seja, ele esperaria os 90 e tantos, quase 100 minutos, e colocaria o Neymar na prorrogação, sendo que, tipo assim, o Martinelli já tinha entrado, o Endrick já tinha entrado, o Danilo entrou, o Fabinho entrou. Não sei se estou esquecendo de alguém, mas basicamente, assim, várias mudanças como prioridade. Então, tipo assim, porra, mano, eu não preciso falar que o quanto eu sou fã do Neymar e o quanto eu torço pelo Neymar. Já falei 1 bilhão de vezes aqui, mano, 1 bilhão de vezes. Não tem problema nenhum em falar, não fico em cima do muro. Eu sou Neymar Júnior FC, já falei várias vezes. Agora, eu tendo a acreditar que a comissão não se sente confiante pra colocar ele ali. Porra, ele falou que ia entrar na prorrogação. Beleza, mano, mas assim, não poderia ter colocado no segundo tempo se tivesse confiando pra caralho nele? Tá ligado o que eu tô falando? Se os caras tão, mano, tô confiando muito nele, ele tá treinando muito bem e tal. Porra, o Brasil tá precisando achar um espaço. Porra, os caras tão com a defesa fechada ali e só o Brasil com a posse. Ele entraria com 15, 20, não? Fala um pouco sobre o Alisson. Tem alguma análise dele? Cara, o gol eu acho que ele não teve culpa nenhuma e ele não foi muito exigido no jogo. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, mano. Tá ligado? E eu fiz o tweet, fiz o vídeo no Instagram lá e eu mantenho também. Porra! O Brasil passou, mas o Brasil sofreu, né? Parando pra pensar, se foi assim contra o Japão, imagina quando pegar tal seleção. Toda vez que eu vejo alguém falar coisas desse tipo, a única coisa que eu penso é: a Copa do Mundo é maravilhosa por fazer pessoas que não assistem futebol assistirem futebol. Mas ao mesmo tempo, a parte negativa disso é ver esse tipo de comentário. Porque esse tipo de comentário é o maior atestado de sou leigo que o futebol pode proporcionar. A gente acabou de ver uma Argentina sendo campeã do mundo em 2022, depois de perder para uma Arábia Saudita que tomaria 3 dessa seleção do Japão. Ponto. O Brasil sofreu no jogo? Sim, mas o Brasil foi melhor que o Japão em praticamente o jogo inteiro. O segundo tempo do Japão, do Brasil, eu falei, com 10 minutos o Brasil já merecia ter feito 3 gols. E é mais um jogo que o Brasil botou bola na trave, teve bola que tiraram em cima da linha, e a bola passa e não entra e tal, e mesmo assim o Brasil foi lá e conseguiu buscar. Ou seja, num jogo que o Brasil tem o tipo de lance que teve, da trave do Vini, de tirada em cima da linha, batendo em um, batendo em outro, de um monte de lance inacreditável, para você conseguir vencer um jogo que acontece tudo isso, é porque você foi muito superior. Superior a ponto de todos esses lances não serem capazes de impedir você de se classificar, tá ligado? Então, mano, pra mim, foi um jeito bom de se classificar. Um jeito que cria casca, um jeito que faz o Brasil, porra, ter um pouco mais de calma se a situação não tiver do jeito que a gente tá, porque já passamos por isso antes, entendeu? Por exemplo, agora é evidente que é fácil falar, mas se eu pudesse escolher ter vencido por 3-0 hoje ou ter vencido por 2-1 do jeito que venceu, eu escolheria 1000 vezes vencer por 2-1 do jeito que venceu. Sabe por quê? Porque se vence por 3-0, chega o próximo jogo, tá numa situação de adversidade, o Brasil nunca passou por isso com essa seleção. Essa seleção na Copa não passou por nenhum momento de adversidade. Então como que a gente vai lidar? Como que os jogadores vão se portar? Como que os jogadores vão sentir? No momento que o Brasil ganha o jogo de hoje, do jeito que ganhou o jogo de hoje, se o Brasil começa o próximo jogo e entra numa situação de adversidade, os jogadores vão olhar um pra cara do outro e vão falar: calma, a gente já passou por essa porra aqui e a gente se classificou. Vamos jogar bola com calma. Não vamos se afobar. A gente já sabe e a gente já provou pra nós mesmos que nós somos capazes de virar um jogo assim. Então, porra, pra mim, cara, tem muito valor tudo ter acontecido do jeito que aconteceu. Porra, importante pra caralho. Vou colocar alguns tweets na tela aqui. Mr. Ancelotti. Rapaziada, podem falar o que quiser, ok? Podem falar o que quiser. Eu e o Camargo, a gente fica nesse embate, né? Eu sou defensor de Ancelotti e ele considera o Ancelotti um pardal sabotador. Falem o que quiser. A substituição dele foi extremamente decisiva. Extremamente decisiva. Ah, que o Martinelli isso, o Martinelli aquilo. Eu não era a favor de colocar o Martinelli. Eu não sou fã do Martinelli e acho o Martinelli um jogador que às vezes eu olho pra ele e acho sem sal algum. Mas o que eu vou falar? Eu tenho que ter a humildade de me pôr no meu lugar e entender que esse cara não ganhou tudo que ganhou à toa. Eu sou streamer, o Ancelotti é campeão da porra toda. Se eu tenho um treinador como o Ancelotti, eu vou acreditar que ele sabe o que ele tá fazendo. Eu fiquei puto que ele não tirou o Casemiro no intervalo? Fiquei. A porra do Casemiro fez o gol. Eu fiquei puto quando ele botou o Martinelli? Fiquei.
o Martinelli fez o gol. Então, se antes do jogo eu já estava numa ala que defende o Ancelotti, agora após esse jogo, eu acho que ele tem mais respaldo ainda e mais motivo ainda para ter a nossa confiança, tá ligado? Para ter a nossa confiança. Então, porra, hoje, muito, muito, muito importante as escolhas do Ancelotti no rumo do jogo. E aqui, mano, tem um vídeo que é interessantíssimo. Cadê? Peraí. O que tem depois do medo é tão absurdo de bom que às vezes a pessoa não consegue chegar lá porque o medo atrapalha. Então se você conseguir passar do medo, você tem medo de perder a Copa do Mundo, eu tenho medo de perder a Copa do Mundo, irmão. Agora, eu sei lá qual é o sentimento de ganhar, aí por causa desse medo, vai com medo mesmo, irmão, é isso mesmo. Ah, tem medo? Tenho, porra, claro que eu tenho, porra, eu quero ser campeão do mundo, senão fica em merda. E se for? Aí o se é só pro ruim, Então vai com medo mesmo, irmão, vamos ver, porra, então o bagulho é esse, tá ligado? Esse vídeo é muito pica, tá ligado? Esse vídeo é muito, muito, muito pica. Porque é literalmente a mentalidade que eu acredito que todo torcedor brasileiro espera de um jogador da seleção. Só que o Matheus Cunha, ele fala tão bem essa mensagem aqui, que ele vai além do que o torcedor espera. Porque o torcedor vai para avaliar a fala de um jogador e ver se bate com o que a gente espera, e sai com uma mensagem pra nossa vida. Que às vezes a gente deixa de fazer vários bagulho por medo de perder, só que a sensação de vencer, porra, vale muito a pena você correr todos esses riscos. E às vezes a gente se priva e deixa de ser corajoso de enfrentar as paradas por causa dos obstáculos e das possibilidades de dar errado. Eu mesmo tenho muito isso, mano. Às vezes eu já considero que as paradas vão dar errado pra não se frustrar e aí eu deixo de viver alguma coisa porque, porra, eu já não quero criar uma expectativa que pode não ser correspondida com alguma coisa. Caralho! Tu tá na Copa do Mundo, mano. Porra, todos os países do planeta olham pro Brasil e falam: caralho, a seleção brasileira. Os fucking joga bonito. Campeão mais vezes do que todas as outras seleções. O país do futebol. Aí chega a gente aqui, puta que pariu. Fudeu, hein? Se a gente pegar essa Costa do Marfim ou a Noruega, eu acho que não vai dar pra gente, não. Com esse futebol, que vai tomar no cu, porra. Caralho, mano. Não tem como, mano. Não tem como. Continuando. Esse momento aqui, normalmente eu não transmitiria em live, porque eu tenho medo de tomar ban. Mas nesse momento eu vou passar, ó. O Matheus Cunha fala aqui, ó. 5. Nós temos 5, né? E ele fala que eles são pequenos. E por que eu não queria passar isso aqui? Porque é foda um streamer que tem várias pessoas mais novas no público permitir mostrar um vídeo de um jogador passando a piroca na cara de um elenco inteiro de outra nacionalidade. Então eu tinha essa preocupação e eu, num ato de coragem, decidi passar porque eu tô feliz com o Brasil. O Matheus Cunha passou o pênis na face de uma nação inteira. E com razão. Porque ele tá falando isso aqui pro jogador que falou que não conhecia os jogadores do Brasil e que sei lá o quê. E não me venham comparar com a situação do Ryan. A gente falou isso também no Copa Low Profile hoje. Todos os jogadores do Brasil jogam nos maiores times do mundo, nas maiores ligas do mundo. O Ryan não é obrigado a conhecer o centroavante do meu saco a 4 da Escócia. Prateleiras diferentes. Assim como na luta existem níveis nesse esporte, no futebol também existem níveis. Então não me venham comparar a situação que é incomparável. Então o Cunha me faz aceitar passar um vídeo pornográfico aqui na live. Tá aqui, ó, mais um do Bom Datafute. Bruno Guimarães, 4 assistências. Olise, 3 assistências. Assim, o Olise, se a gente for reparar, joga até numa área do campo mais avançada até que o Bruno Guimarães. E um tem absolutamente 400 vezes mais grife que o outro. Porra, mas o Olise fez uma temporada de brigar por Ballon d'Or. Não, com certeza. Não tô diminuindo. O Olise é uma pica voadora. Não tô falando que não. Mas, cara, eu vou ficar repetindo a pergunta todas as vezes. O que mais o Bruno Guimarães vai precisar fazer? O que mais o Bruno Guimarães vai precisar fazer? O que mais o Bruno Guimarães vai precisar fazer? Não merece muita moral. E aqui, ó. Ah, Renato, você ficou feliz com o Casemiro depois de você tá puto com ele porque ele fez o gol? Já dizia a Ive do BBB. Eu fiquei feliz por conta disso aqui, ó. Empata o jogo, Brasil! Empata o... Vão criticar?
vão xingar, vão chamar de lerdão, porque não entenderam a genialidade do Casemiro. Ele estava fazendo uma partida desastrosa. E ele foi lá e meteu um 6-7 para ser uma comemoração mais desastrosa ainda e roubar completamente a atenção do jogo merda que ele vinha fazendo. Foda pra caralho. E eu vou além. Se o Casemiro trouxer uma Copa pra gente, fazendo 6-7 até o final, a rapaziada vai ter que tatuar o Casemiro com a taça da seleção em uma mão e as outras 5 taças na outra, fazendo 6-7 hexacampeão. A verdade é essa. As pessoas não vão querer aceitar, as pessoas vão falar que é cringe, mas o Casemiro, se ele conseguir essa porra, ele vai ter pica pra carteirar pra qualquer um. Ele vai carteirar pra qualquer um. Acho justo. Reação do torcedor japonês no gol do Brasil. Obrigado, Senhor, pelo livramento e por essa classificação. Porque se a gente perde o jogo pra essa porra aí, eu vou te falar que o 7-1 pra Alemanha ia ficar pequeno. Puta que pariu, mano. Que vídeo constrangedor do caralho que a gente assistiu, mano. Eu preferia ver mais 8 horas do Casemiro fazendo 6-7. Que loucura, mano.